Vamos ver se começou a gravação. Vocês olharem depois, né? Isso aqui, eu falei com vocês que isso é menos... Tá gravando. Isso é menos... A gente não vai usar isso no trabalho, né? Então, menos relevante, talvez. A gente tá vendo. Estou criando a minha imagem, então. Só para repassar aí, porque eu botei para gravar. Criei um arquivo chamado Dockerfile, com touch Dockerfile, e vim no editor aqui e editei esse arquivo. Tá aqui, ó, Dockerfile. Esse arquivo está com esse conteúdo. Esse conteúdo, estou dizendo que eu vou criar... O Dockerfile é o arquivo, a receita de bolo de como criar minha imagem, então, voltando. Aqui eu digo da onde que vem a minha imagem, vem da última versão do Ubuntu, a partir dela que eu vou criar. E aí esse run aqui está dizendo o que eu vou executar na imagem. Isso aqui é para atualizar a imagem, atualizar o Linux da imagem. Isso aqui é para instalar o Nginx, é o comando para instalar o Nginx. Só botei o Nginx instalado. E isso aqui é para criar um arquivo chamado no /tmp/test.txt com esse conteúdo aqui. Então eu vou executar esses dois comandos. E ficou faltando aqui o bash. O cmd é a última linha normalmente, que é dizendo o que vai ser executado quando eu der um docker container run, quando eu executar o container. Né? Vou salvar isso então. E aí, beleza. Criei o meu container, o meu Dockerfile, né? E agora, se eu quiser criar uma imagem a partir disso aqui, eu tenho que rodar o meu Docker image, porque lembra que é Docker container quando eu estou lidando com containers, Docker image quando eu estou lidando com imagem. Agora eu estou lidando com imagem, né? Eu não vou executar ainda, vou só criar a imagem. O build é para criar em inglês. Então, Docker image build, menos T, o nome que eu quero dar para essa minha imagem, meu Nginx, eu chamei, e ponto, porque é em que diretório está o Dockerfile, que é o próprio diretório, né, é o ponto. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Cadê aqui o meu... Aqui. Vou dar um Docker. Docker. Build. Menos T, vou chamar de... Nginx. Sistemas distribuídos. E ponto, porque é o diretório atual. Ó. Ele viu o Dockerfile lá. Vocês viram que não sei se foi rápido, que ele baixou a imagem do Ubuntu. Aí ele já está atualizando a imagem do Ubuntu. Já está instalando aí qualquer coisa nova, fazendo atualização. E aí depois ele vai instalar ele já instalou o Nginx, né? Aqui, ó, configurando o Nginx, instalou. Aqui, ó, rodou esse comando aqui, que vai ter criado o /tmp/teste, e um cmd bash, que é para poder rodar o bash aqui sempre que eu chamar o container. Então agora se eu der um docker image list, que eu vejo as imagens na máquina, essa imagem, o Ubuntu está lá, porque eu usei ela, né? Ela foi criada 12 dias atrás, né? E está lá no container. E aí tem o Nginx SD, que eu usei o Ubuntu, que eu baixei, e criei ela está com um tamanho maior, porque eu instalei o Nginx nela, atualizei o sistema, né? E tal. Então tem essa Nginx SD, que foi uma imagem que eu criei. Agora é minha imagem, eu posso usar como uso uma imagem qualquer. Posso dar aqui um docker container run menos -p menos -rm. E eu quero executar Nginx SD. Olha só. Olha como é que mudou meu cursor. Agora é root arroba 2AA5D. O que é isso? Isso é porque eu já executei o container e estou dentro dele. Porque lembram que eu peço para executar o bash? Bash é a linha de comando. Isso aqui é o nome da máquina. O container tem um identificador, é o que aparece aqui. Como é que eu sei que eu estou dentro do container? Primeiro porque mudou para isso aqui, né? Então eu estou dentro dele. Segundo, se eu der lá se eu der uma olhada aqui, ó, ls é para ver o conteúdo de um diretório. ls-l é para ver com detalhes. No /tmp, vai estar lá o teste.txt que eu criei. Ó. Vamos ver o conteúdo dele? Teste, que é para ver o conteúdo, /teste.txt. Está lá o arquivo de teste. Tá lá. E olha que coisa interessante, eu já falei com vocês que o container ele tem uma execução efêmera. Então, tudo que eu faço no container, quando eu mato o container, destruo o container, se eu criar de novo, ele vai perder toda a informação que tem lá dentro. Então, se eu criar um arquivo aqui, tá o teste.txt, mas vou apagar esse arquivo. RM é para apagar o arquivo. Ó. Se eu olhar lá, ó, não tem mais o arquivo. Acabou o arquivo, não existe mais o arquivo. Ó, se eu
fazer um caixa para ver o conteúdo dele, não vai dizer que não existe esse arquivo. Não existe mais o tmp teste.txt, porque eu apaguei. Não existe mais o arquivo. Então, eu vou sair do container agora. Tá? Se eu der um docker container list -a aqui para ver tudo, ele não está em execução. Porque eu saí dele e ele matou o container. Se eu vou mandar rodar de novo o container, né, nginx.sd, e se eu olhar lá, ó, no tmp, o arquivo está lá. Por quê? Porque quando eu saio do container, quando eu crio ele de novo, ele cria ele do zero, ele roda a partir da imagem de novo. Tudo que eu faço aqui se perde. Então, o container tem uma execução efêmera. Tudo que eu faço dentro do container se perde quando eu faço de uma execução para outra. Então, qualquer coisa que eu queira que seja armazenado no container, né, que eu não perca a informação, uma forma de fazer isso é mapear, igual a gente fez na aula passada, mapear um diretório dentro do container para um diretório da sua máquina. Porque aí, se salvar dentro daquele diretório, vai salvar dentro da sua máquina. E se você matar o container, não tem problema, porque o que você criou vai estar dentro da sua máquina. Beleza? Então, eu fiz isso aqui, esse arquivinho, Dockerfile, serve, então, para eu poder criar uma nova imagem, se eu quiser. E aí eu posso, inclusive, subir ela para dentro do Docker Hub, colocar essa imagem lá dentro do Docker Hub. O Docker Hub, eu acho que eu mostrei já na aula para vocês, mas vou mostrar agora de novo, é onde está o repositório de todos os containers que tem, né? Então, eles ficam lá. Então, criei esse container aqui, se eu quiser subir ele, eu vou dar um Docker Login, que é para eu me logar aqui no Docker Hub. O usuário é o RGIMA, se eu não me engano. Senha. Pronto, login subsídio. É o mesmo que vocês usam para logar aí no Play with Docker, porque se vocês se registraram no Docker Hub. Estou logado. Estou autenticado lá no Docker Hub. Agora eu posso dar o Docker Tag aqui, é só para eu dar criar uma tag para o container que eu criei, e depois dar um Docker Push. Então, eu gosto muito, é muito comum, estou perdido aqui. É muito comum vou criar uma tag, que é um rótulo, o meu container que é o nginx.sd, né? Eu vou criar uma tag que vai ser o nome do meu usuário, que é rguima, no caso, nginx. Vou botar o nome do meu usuário antes, só para ficar bonitinho. E agora eu vou dar um docker push. Docker pull era para baixar, docker push é para subir para o repositório. Vamos botar nginx. Porque se alguém quiser agora, ó, tá subindo lá para o repositório. Então, se alguém agora lá para o Docker Hub, se alguém agora lá tiver interesse de usar essa minha imagem que eu criei, ela tá lá, publicada. Vou ver aqui em Docker Hub. Ó. Se eu entrar aqui, ó, ele até fala que é o endereço, se alguém quiser baixar o Docker Hub, docker.io/rguima/nginx.sd. Mas se eu entrar aqui no Hub Docker Hub, acho que eu já estou logado aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. O que eu criei agora há pouco, olha lá. nginx.sd. Qualquer um pode pesquisar isso aqui, achar e baixar e começar a usar. Esse aqui foram outros que eu fui criando aí, ó. E tal, em outras aulas, em coisas minhas mesmo e tal, que tá aqui. Eu botei público, então qualquer um pode ver, né? Eu posso botar aqui uma descrição, eu não botei, mas eu poderia botar aqui, criar aqui um readme, tá vendo? Aqui, ó, uma descrição para editar para as pessoas saberem do que se trata. Eu posso dizer que não é público, não quero que seja público. Não vou mudar isso não, mas eu posso mudar para não ser público. E se alguém quiser baixar, é só fazer isso, ó, Docker Pull RGIMA Nginx. Se você fizer isso na máquina de vocês aí, vocês vão baixar essa imagem que eu criei aqui e podem rodar elas aí. Ela não faz nada, né? Mas ela tá lá. Então você pode disponibilizar para as pessoas. Né? Para as pessoas ou para você mesmo usar depois, mais tarde, daqui a alguns anos, se você quiser. Fica lá no repositório. Né? E é gratuito, você não paga nada mais por isso, certo? A gente já fez isso, já criei o Docker, então já subi o Docker lá. E a última coisa que eu queria falar, que aí sim vocês vão usar isso no trabalho,
que é o Docker Compose. O Docker Compose ele é um orquestrador. É um cara que permite você criar mais de um container numa... Tipo assim, eu criar um container... não, eu botar um container para executar, eu tenho que dar aquele Docker container run, o nome do container. Às vezes eu tenho que passar parâmetro dizendo que porta que eu vou mapear para qual porta, né? Qual porta da minha máquina, para a porta do container, como a gente fez na aula passada com o Nginx. O Docker Compose é o cara que me permite colocar todos os parâmetros de inicialização e tal dentro de um arquivo, para quando eu iniciar, eu não ter que toda hora dizer, ó, mapeia a porta tal na tal, faz isso. Essas configurações estão todas nesse arquivo Docker Compose, que o padrão, o nome é esse, docker-compose.yml. Segue um padrão chamado YAML. É um padrão de organização que se usa para vários programas usam, que serve para você dar as diretivas. E se você tiver mais de um container, mais de uma imagem que você queira executar, mais de um container que você queira que fique em execução, você pode dizer quais são esses containers, você pode dizer qual container está ligado com qual container que tem que ser executado antes de qual container. Porque às vezes você tem um container com uma página web, um container com um servidor de banco de dados, eles têm que conversar entre si, inclusive é esse o trabalhinho que vocês vão fazer. Então, um container, o Docker Compose, ele é um cara que auxilia na hora de você iniciar. Se você for iniciar vários containers, você dá um comando só, ele inicia todos os containers para você. Ou mesmo que seja um container só, ele vai te dizer todos os parâmetros que você tem que usar, certo? No caso, a partir daí vem o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é seguir o passo a passo dessa página aqui. Então não tem mistério nenhum, tá certo? Vocês podem usar o próprio Play with Docker para poder fazer e vocês vão seguir esse cara aqui. Eu vou fazer um Docker Compose para vocês verem, bem simples, que não tem a ver com esse não, um bem mais simples do que esse aqui, só para vocês verem. Mas ele fala um pouquinho sobre, é legal dar uma lida, porque ele vai explicar um pouquinho sobre container, sobre Docker, que eu já falei aqui com vocês, mas ele vai falar um pouquinho mais. E ele vai usar um container, uma imagem que está lá disponível no Docker Hub, que é a do PHP, que vem com PHP 5.6-Apache, vem o PHP e o Apache já com PHP instalado, certo? E aí você vai pegar ele e vai criar, vocês vão ter um Dockerfile assim, vocês vão criar uma que vão ter isso aqui e instalar nele a extensão para poder conversar com o MySQL, que é o banco de dados. Então você vai ter uma imagem sua, né, com que é o PHP com Apache e com esse Docker PHP Action Install, que é um cara que instala uma extensão no PHP para poder você acessar o MySQL, que é o banco de dados. Então, no final aqui, você vai ter um container que tem o PHP com Apache e com a extensão para que você, a partir do PHP, possa executar, possa acessar dados no MySQL, que é o banco de dados. Tá certo? Bom, depois disso, é que você vai criar esse cara aqui. Esse cara aqui é o Docker Compose, é o arquivo que vai dar informações para o Docker Compose, que é o orquestrador, sobre qual container que tem que ser executado e quais são os parâmetros que tem que ser passados para ele. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um container, eu quero que seja executado um container chamado PHP, e esse container chamado PHP, qual é a imagem dele? É uma que tem que ser construída, build, e que o Dockerfile está no próprio diretório. O diretório ponto é o próprio diretório, que é o que o Dockerfile que vocês criaram aqui. Ele está explicando aqui direitinho. E aí, ele quer que vocês... aqui. E aí, ele está dizendo que vai redirecionar a porta 80 para 80, a porta 443 para 443, interna, e o volume, ou seja, os arquivos www, ou seja, o que tiver dentro do diretório www, ele quer que lá dentro do container esteja no var www HTML. Então, você vai criar um diretório chamado www, postar esse arquivo aqui, por exemplo, que é do PHP lá dentro, e vai executar, pronto. Quando você executar o Docker Compose, ele sabe que ele vai ter que criar o container a partir do que ele está falando ali, ele vai ter que redirecionar as portas do jeito que está dizendo aqui, redirecionar os volumes do jeito que está dizendo aqui, e pronto, o container vai ser executado, sem você precisar dizer muita coisa. Mas vamos fazer um parecido com esse, mais simples um pouquinho. E aí, se você rodar
o comando, que é docker compose app, ele vai olhar esse arquivo, vai ver o que tem que fazer, já vai subir o container com todas essas portas redirecionadas, com esse volume redirecionado, com tudo certinho. E eu posso criar um outro de banco de dados, que tem os mesmos parâmetros aqui, tem esses parâmetros aqui, que usa a imagem do MySQL, que vai criar um volume do varlib MySQL, que vai criar essas variáveis de ambiente e tal, e pronto. Você junta os dois, que isso aqui está dizendo, ó, eu quero criar uma imagem, eu quero rodar uma imagem do PHP, uma imagem do MySQL, ó, tá vendo aqui que eles estão em uma do PHP, uma do DB, que ele vai chamar do MySQL, e essa do PHP tem um link, ela está ligada com o DB, então essas imagens podem, esses containers podem conversar um com o outro. Então esse link aqui é para dizer que eles estão ligados, que um pode conversar com o outro. Que há uma conversação. Então esse cara aqui pode acessar esse aqui. Essa máquina, esse container, ele enxerga esse outro container como se fosse uma outra máquina com um nome chamado DB, né, que é o nome que você deu para ele aqui. Esse arquivo Docker Compose, eu vou criar um aqui para a gente ver, né? Esse arquivo Docker Compose, uma coisa importante nele é a indentação, ou seja, eu criei um container chamado PHP, então é PHP 2 pontos. Toda a informação sobre o PHP 2 pontos, ela tem que estar indentada, ela tem que estar aqui 2 espaçozinhos e o build, ou seja, é para construir a partir do Dockerfile que está no mesmo diretório. Na linha de baixo, ports, 2 pontos, e aí, que portas que eu quero redirecionar? Aí tem aqui um espacinho, pode ser um ou dois espacinhos, e aí tracinho é da 8080 para 8080, da 443 para 443. Então, tem que ter esses espaçamentos aqui, para indicar que isso daqui, essas duas linhas estão debaixo desse ports, que essas linhas todas aqui estão debaixo do PHP, e que o DB está no mesmo na mesma profundidade que o PHP. O PHP é um container, DB é outro container. DB não está dentro do PHP. Mas que a imagem, a partir da qual esse DB é construído, ela sim está dentro do DB. Os volumes estão dentro do DB. O environment, que são variáveis de ambiente, estão dentro do DB. Beleza? É seguir isso aqui. E mandar executar, pronto. Você vai ver que a aplicação vai estar no ar. Passei rápido, claro, porque esse é o trabalho de vocês. Vocês vão ter que pegar, olhar, ler linha por linha. Aqui tem explicado passo a passo do negócio. Pode falar. Desculpe estar cortando o senhor, professor. Não, tranquilo, deve. Bom, nesse caso, a gente vai ter que fazer de ambos os casos ou só de um desses casos? Não, de ambos os casos. Ele, na verdade, ele vai agregando, ele vai explicando aqui. No final, ele chega com os dois funcionando juntos. Sim. Entendeu? Agora vamos lá para a parte prática, que quase igual, então. Vamos lá. Tá, beleza, vamos fazer lá. Quase igual, mais simples um pouco, né? Pra vocês também quebrarem um pouquinho a cabeça. Então, vamos lá. Vou pegar aqui... Cadê aqui? Aqui. Vou criar um arquivo também, chamado aqui Docker Compose. O nome sempre esse, dockercompose.yml, que é o nome padrão dele. Criei o arquivo e vou aqui no editor, que é mais fácil editar por aqui. Isso aqui eu clico para recarregar, dockercompose.yml. Tá bom. Vou criar aqui. Vou criar um arquivo aqui, Docker Compose, vou criar um arquivo que só vai me facilitar a executar com um servidor web, igual a gente executou na vez passada, para a minha linha de comando ficar mais fácil. Então, vou criar aqui um container chamado web. Eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Lá naqueles arquivos de exemplo, então PHP, DB. Aqui eu chamei de web, porque vai ser um servidor web. E qual imagem que eu vou usar? Ó, nota aqui, web é o nome do container, e agora os parâmetros desse container que eu estou criando, eles têm que ter pelo menos um ou dois espaços. Eu gosto de usar dois normalmente, sei lá, por força do hábito. E ele vai vir de qual imagem? Qual imagem que eu vou usar como padrão? Eu vou usar a imagem Nginx. Latest, que é a última versão do Nginx. Isso ele vai baixar automaticamente, se não tiver aqui. Tá. E as portas, 2 pontos. Qual porta que eu quero direcionar? Eu vou direcionar a porta 8080 local, por exemplo, para a porta 80 de dentro do container.
Por dias, lá no exemplo, tá da 80 para 80. Então, vai ser da minha porta 80 do meu servidor. Tudo que chegar para a porta 80 do meu servidor vai para a porta 80 do container que eu criei. Como eu vou usar igual eu fiz na aula passada, da porta 8080 do meu container, da minha máquina que eu estou usando aqui, do meu servidor, tudo que chegar na porta 8080 vai para a porta 80 do meu container, que é o Nginx Latest. Né? Então, isso aqui, só isso aqui, já é um Docker Compose, que diz que é para eu executar um container que é baseado nisso aqui e para redirecionar essa porta. Depois eu vou aumentar um pouquinho a complexidade aqui, mas vou botar uma coisinha a mais. Mas vou criar esse Docker Compose primeiro, que estão em só esses dois comandos, que está dizendo o seguinte, ó, se você pedir para rodar esse Docker Compose, você vai rodar um container, que vai ser chamado de web, que vai ser baseado nessa imagem, que vai redirecionar essa porta aqui. Então, se eu quiser rodar esse cara, é só dar um Docker Compose app. O que o Docker Compose app vai fazer? Vai rodar a informação que está nesse Docker compose.yml que está aqui no diretório, que eu acabei de criar. Então, o que ele vai fazer? Eu não tenho ainda o Nginx, que eu usei na aula passada, não usei nessa, então ele está baixando, né? E está executando. Está criando. Acho que já criou, né? Já criou, já está em execução. Botou aqui, chamou de web, está aqui em execução. Até ele já disponibilizou a porta 8080. Lembra que ele disponibiliza automaticamente? Porque tem um redirecionamento de porta. Se eu clicar aqui, provavelmente vai ter o meu Nginx funcionando. Aí, meu Nginx está funcionando. Welcome to Nginx. É a página padrão do meu servidor web. Então, eu vou ter um servidor web para funcionar em 2 segundos. O que tem diferente disso aqui para o que eu fiz na aula passada? Agora, na aula passada, eu dei um docker, run, coloquei na linha de comando qual era a imagem que eu estava querendo usar e aquele "-p" para poder redirecionar as portas. Aqui, a informação de qual imagem que eu quero executar e de qual porta que eu quero direcionar, está aqui. Então, se amanhã, depois, eu quiser executar esse container, eu não preciso lembrar qual porta que eu estou direcionando para qual. Está tudo aqui nesse arquivozinho de configuração. Outra coisa que eu fiz foi usar esse volumes. O volumes aqui, por exemplo, é para poder eu redirecionar o volume, né? Então, eu tinha feito na aula passada, dar um Ctrl+C aqui para poder parar. Parou, não está mais nada executando, certo? Ele parou de executar o container. Parou a execução do container, né, do Docker Compose, que vai, por sua vez, executar um container. Vou fazer até diferente. Vou usar o volume, não deixa o volume para o trabalho lá. Vou chamar isso aqui de web. Vou chamar isso aqui de Nginx, bem claro. E vou criar um outro. Vou botar 2 servidores web na mesma página. Vou criar um outro container chamado Apache, que é um outro servidor web, que vai vir a partir de uma imagem chamada também Apache. Essa é a última versão também do Apache. E aí, a porta isso aqui. Só que agora, em vez de estar na porta 80, não pode estar na mesma porta. Eu não posso ter dois servidores executando na mesma porta. Na mesma porta, dentro do container, até pode, porque cada container ele é isolado um do outro, né? Mas, se eu quero mapear para uma porta na minha máquina, eu vou botar na porta 8081. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ter um container com Nginx, que a porta 80 do container, lá dentro do container, está sendo mapeado na porta 8080 da minha máquina local. E eu tenho um outro container, que é um Apache, que é um outro servidor web, e a porta 80 desse outro container está mapeado na porta 81 da minha máquina local. Então, na minha máquina local, eu vou ter 2 containers rodando, cada um com um servidor web. Se eu for na porta 8080 da minha máquina local, eu vou cair nesse container, que tem o Nginx. Se eu for na porta 8081 da minha máquina local, eu vou cair nesse outro container, que tem o Apache. Então, tem 2 containers rodando. São independentes um do outro, mas tem 2. Se eu rodar agora, ó, eita, botei imagem escrito lá em vez de image, né, que é em inglês. Quis escrever em português. Na imagem é image.
Ele falou aqui, ó, no arquivo compose está inválido porque tem uma opção chamada imagem que é inválida, né? É para ser image, não era para ser imagem. Então vamos rodar agora. Tá falando aqui que foi. Ah, ele tá falando que não tem um. Ele não achou um container chamado Apache. Apache 2. Aqui o pool é para eu baixar a imagem, então eu tô vendo se a imagem existe. Existe, né? Não tem problema. Existe, mas o Apache não existe. Apache, às vezes, talvez seja aqui Apache 2. Tenta com o Docker Hub aqui. Vou procurar para ver qual é o nome da imagem do Apache. Vou procurar aqui por Apache. HTTPD, ó, é o nome da imagem. Porque HTTPD, o Apache também é conhecido como HTTPD. Então vou botar lá, HTTPD. É o nome da imagem. Então o Apache vai ser a imagem HTTPD. Se eu tenho dúvida, eu posso vir aqui no Docker Hub e pesquisar o que eu quero. Ah, mas eu não queria nenhum desses. Eu queria ver se tinha sei lá, um Docker aqui, um container com o VS Code, sei lá. Vocês já ouviram falar em VS Code? VS Code aqui tem VS Code aqui. VS Code é uma IDE para programação, né? Desenvolvida pela Microsoft. Então tem um aqui, o VS Code. Sei lá, quero ver uma que tem um servidor web, o Postgres, que é... Opa, tem aqui o Postgres. Pronto. Um servidor de banco de dados. Então tem todas elas aqui. Você pode procurar. O nome não é PostgreSQL, é Postgres. Aí você já sabe qual é o nome da imagem. Então aqui, ó, a imagem HTTP. HTTPD. Botei aqui. Vou rodar de novo. Eu estava tentando procurar uma imagem chamada Apache. Não existe a imagem Apache, né? Então, vamos rodar de novo lá. Aqui, tá aqui. Um diabo, né? Vamos perder. Vamos executar aqui o Docker Compose app. Vamos ver se agora vai. Pronto, tá pegando, ó, rodou o Nginx, rodou a Apache, rodou o Nginx, rodou os dois, ó. Então tá aqui, ó, na porta 8080, se eu for, tá lá o Nginx. E na porta 8081, se eu clicar, opa, It Works é a página inicial do Apache. Essa é porque eu sei que é assim, tá? O Nginx tem mais informações, né? Diz que é Nginx, não sei o quê. O do Apache é só It Works, dizendo que funciona. Ou seja, eu tô com dois servidores web, os dois servidores web funcionaram, ó. Inclusive, eles ficam mostrando aqui toda vez que alguém acessa, né? Ou seja, esse Docker Compose é uma receitinha de bolo que diz qual máquina, quais são os containers que têm que ser executados, quais são os parâmetros de configuração deles. Se vocês olharem aqui, na hora de subir, primeiro ele criou o Nginx, depois ele criou o Apache. Então, primeiro ele criou o Nginx, né? Ó, se você olhar na ordem, creating Nginx, creating Apache. Então, primeiro ele criou o Nginx, depois ele criou o Apache. Por quê? Porque o Nginx apareceu primeiro, o Apache apareceu depois. Mas eu poderia dizer aqui, não precisa saber todos esses parâmetros, mas tem um parâmetro aqui que é o depend, que eu digo o seguinte, ó, esse cara aqui, ele depende do Apache. Então, apesar dele estar primeiro aqui, ele depende do Apache. Então, o Apache vai ter que executar primeiro e ele vai ter que executar depois. Então, se eu fizer isso, ele vai parar, parou. Se eu fizer isso e agora subir, não tem depends, não. É depends, será? Tá vendo? Eu lembro de cabeça tudo, não. Mas depends. Estou esbarrando aqui no touchpad.
O Linux também. O Linux vai funcionar do jeito. Ele diz que ele se linka com a Apache. Vamos ver. Então, a Apache teria que estar rodando primeiro. Vamos ver se está certo. Ó, iniciou o Apache primeiro e o Nginx depois. Tá vendo? Antes ele tinha iniciado primeiro o Nginx, depois o Apache. Agora foi primeiro o Apache, depois o Nginx. Por quê? Porque eu disse que o Nginx tem que se ligar, está ligado ao Apache. Então, ele só pode se ligar ao Apache se o Apache for criado primeiro. Então, primeiro ele cria o Apache, depois ele cria o Nginx. Isso é importante quando você tem, por exemplo, um servidor web e um servidor de banco de dados. Você diz que o servidor web vai estar ligado ao banco de dados, porque ele vai fazer uso do banco de dados. Então, você tem que dizer o links. E aí, o servidor de banco de dados, ele vai ser executado primeiro, o servidor web depois. Se vocês olharem aqui na paginazinha aqui que eu falei que vai servir de referência para o trabalho, ele faz isso aqui, ó. Ele cria um servidor PHP e um servidor de banco de dados. Ele diz, ó, o PHP, links DB, ele precisa que o DB esteja executado primeiro. Então, ele vai executar primeiro esse cara, só quando esse cara estiver no ar aqui, ele vai botar esse cara aqui para funcionar. Botei aqui um exemplo simples. Aqui, opa, vamos lá. Botei aqui um exemplo simples? Botei. Né? É esse cara aqui. Mas, no fundo, nada é tão mais complexo que isso aqui, não. Tem alguns parâmetros a mais, e se vocês pegarem um esquema desse que está rodando em produção aí, às vezes não tem só 2 containers, tem 3, 4, 5 containers, mas é um atrás do outro aí, dizendo para que você possa, eu preciso subir meu ambiente. Meu ambiente é o quê? Ele tem que ter um servidor Apache e um servidor Nginx, em portas diferentes aí e tal. Você não precisa se preocupar em como que tem que configurar, lembrar. Esse arquivo já mostra tudo para você. Você só dá um Docker Compose App, ele sobe o ambiente seu do jeito que você precisa que ele esteja executando. Certo? E desculpa te cortar novamente, professor. Diga. Assim como no vídeo anterior, nesse a gente tem que nós também fazer o passo a passo ou só fazer o negócio já feito? Você precisa mostrar um negócio feito funcionando. Por exemplo, se fosse esse aqui, o que você precisaria mostrar? Que eu gostaria que você mostrasse. Só dando um exemplo. Eu gostaria que você viesse aqui e mostrasse, ó, sei lá, professor, eu usei, foi esse, né? O arquivo está aqui, ó, que foi o que eu usei. E aí, veio o comando aqui, pronto, tá aqui, ó. Ele criou os dois caras. Cliquei aqui, tá, ó, o Nginx está no ar. Cliquei aqui, por exemplo, o Apache está no ar. Beleza, professor, tá funcionando aí do jeito que você pediu. Pronto, entendeu? É bem rápido, bem direto. Só para eu ver o que vocês fizeram mesmo. Beleza? Obrigado. Nada. Então, é bem direto. Isso aqui, assim, o Docker é uma coisa bem direta mesmo. Você faz com muita facilidade umas coisas que, se você tivesse que fazer tudo na mão, você faria com muito mais dificuldade. Você teria que instalar o servidor web, teria que instalar o servidor de banco de dados, teria que configurar ele, botar eles para conversarem um com o outro. Aqui é quase instantâneo, é muito rápido. Então, por isso que a galera tem usado cada vez mais. Eu vou deixar isso aqui lá para vocês fazerem. Eu não abri ainda um envio de trabalhos, eu abri um envio de trabalhos descrevendo isso aqui e dando como referência essa página aqui. Vou fazer isso hoje ainda, vai estar lá disponível para vocês entregarem até no domingo, né? Até 11h59, né? Até domingo à noite, aí, no último horário de domingo. Mas, assim, recomendo que vocês façam quanto antes. Quanto antes vocês fizerem, melhor, né? E vai ter lá o questionário que eu vou deixar para vocês sobre virtualização também, que vai valer 3 pontos. Isso aqui vai valer 7. Beleza? Botar a mão na massa sempre vale mais para vocês botarem a mão na massa e verem o troço funcionando. Beleza? Eu vou disponibilizar também a aula de hoje aí lá direitinho. Aqui tem uns YAML aí. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal, isso aqui? Sim. Botando a mão na massa, é claro que outra, mas aqui é bem descritivo também, bem direto. Então acho que não tem muito mistério, não. Claro que é um monte de informação nova, então às vezes quando você vê a primeira vez, né, é um monte de coisa. Mas a ideia é que não seja complexa, que seja pelo menos uma forma de vocês botarem a mão na massa, sem muita dificuldade. Aqui com o Play with Docker, você não precisa nem instalar o Docker na máquina de vocês, né? E, professor? Pode falar. Agora sim, professor, podemos pegar
base inicial, conforme o senhor passou na sua última aula também? Podemos se basear um pouco naquela parte inicial também? Sim, também, claro, aquela parte inicial ajuda também a fazer, né? Claro. Porque eu já tenho guardado a última aula do senhor. Inclusive, até tentei executar um pouco também. Não, beleza, é sempre bom dar uma praticada com essas duas aulas aí. E a de hoje, que eu vou E a de pegar hoje. também daqui a pouco. Beleza. E aí, assim, você usa isso aqui como referência, porque é o resultado final é esse que tem que estar aqui. Né? Isso aqui, basicamente, vocês têm não tem que desenvolver, ninguém é desenvolvedor, então não vou ter que desenvolver um site em PHP, mas ele põe aqui a página em PHP que você precisa para você saber se você se conectou, se funcionou. Mas, tipo assim, você está dando com isso aqui você coloca no ar uma infraestrutura de um servidor web com PHP, com um banco de dados, que alguém pode desenvolver uma aplicação PHP e botar aqui para rodar e que vai funcionar. Beleza? Essa que é a ideia. Bom, pessoal, é isso. Eu só queria fechar isso aí. Hoje é nossa última aula teórica, né? Que eu só queria fechar essa parte de Docker. Na verdade, eu queria ter fechado isso na aula passada, essa aula, porque aí o que eu iria fazer era esse trabalho do Docker, só que eu não iria botar esse questionário. Então, esse é um trabalho um pouquinho mais elaborado, e aí hoje serviria meio que como para tirar dúvidas aí de alguma coisa que tiver ficado, né? Mas aí não deu essa simplificada no trabalho, e aí vocês entregam para mim até o domingo. Na segunda-feira eu vou estar aqui à disposição ainda, se tiver tido alguma dúvida, se tiver tido algum problema, não só no que a gente fez agora, mas ao longo do semestre também, tá certo? E espero que ninguém fique, mas eu vou colocar também, até amanhã eu coloco a data da prova final direitinho lá, tá certo? Eu tenho que disponibilizar lá para vocês. Eu acho que a prova, eu não lembro agora a data da prova final exatamente, mas eu vou deixar lá no calendário direitinho. Espero que não precisem, mas se precisarem, tá lá. Beleza? Meu objetivo, pessoal, é esse aí, é vocês terem uma ideia do semestre, né? Vocês terem uma ideia sobre o sistema distribuído, sobre essas soluções, e dentro do possível, em um ponto ou outro aí, tentar colocar um pouco a mão na massa para ver as coisas funcionando, né? Que foi o que a gente tentou fazer aí agora aqui com a parte do Docker e antes também lá, né? Quando a gente fez o outro trabalho. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Qualquer coisa também, se quiserem se comunicar, mandar e-mail para mim durante a semana com alguma dúvida e tal, eu estou sempre online, estou sempre respondendo, né? Qualquer coisa que vocês precisarem é só falar, tá? Se tá tudo tranquilo aí, desejo bom trabalho aí para vocês, boa sorte. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido produtivo aí de alguma forma aí o semestre. Beleza? Boa semana aí para vocês. Eu vou disponibilizar as gravações lá no Ava também. Até amanhã vai estar tudo disponibilizadinho lá. Boa noite aí, pessoal.